Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quando o Mac me fez o convite, ontem à noite, mais especificamente, eu estava terminando de assistir o jogo de Flamengo, né? E aí, já há algum tempo, e aí o Espírito Santo me fez lembrar de algo, no mesmo momento em que ele me fez o convite. Ele falou assim comigo: lembra aquela palavra que eu pedi para você reservar, para você preparar, e você não preparou? Aí agora era a oportunidade. Aí eu fiquei com o meu coração entristecido, que, né, eu poderia ter adiantado muita coisa. E aí eu falei: Senhor, a madrugada é minha, pequei contra o Senhor, me perdoe, e agora peço que o Teu Espírito Santo me ajude agora, porque eu não posso falhar com o Senhor. E graças a Deus o Senhor ouviu o meu clamor. Há algum tempo eu já vinha refletindo, né, sobre esse tema, e depois de assistir uma mensagem, parece que o Espírito Santo me abriu mais o entendimento. E a mensagem que eu separei nessa noite, irmãos, ela tem o seguinte tema: o que Deus requer de nós, o que Deus pede de nós, o que Ele espera de nós. Esse foi o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração há algum tempo, e de ontem para hoje eu elaborei essa mensagem, claro que com a ministração do Espírito Santo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias nesse momento, em Deuteronômio, no capítulo 10, Deuteronômio, capítulo 10, no versículo 11 não, o versículo 12 e 13, pelo menos agora. Em algum momento a gente deveremos voltar nesse texto para ler tanto os versículos anteriores quanto os posteriores, mas agora, nesse momento, eu quero me ater apenas a esses dois versículos. A palavra do Senhor diz assim: agora, portanto, ó Israel, que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. O fato de Deus exigir alguma coisa de nós, irmãos, deve nos ensinar algo, de que nesse relacionamento com Deus, no relacionamento que nós temos com Deus, não só temos apenas direitos, mas também temos deveres. Eu separei aqui dois exemplos aqui bem simples e de fácil compreensão. Voltemos no passado, lá no Jardim do Éden, quando Deus, após terminar a criação do Éden, Ele cria Adão, faz Adão, forma Adão e coloca ali no Jardim do Éden. E o que Ele fala para Adão? Olha, Adão, tudo isso aqui é teu, tudo isso aqui é para você usufruir. Deus, por um lado, estava dando direitos a Adão de quê? De usufruir de absolutamente tudo que ele havia criado. Mas Deus também deu um dever a ele. Que dever seria esse? Olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente do dia em que dela comer, morrerás. Então, além de direito que Deus proporcionou a Adão, Ele também deu direitos. E no nosso relacionamento com Deus, devemos entender de que não só Deus tem não a obrigação, mas de dar o suporte ao seu povo, porque Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, de salvar, de curar, de providenciar tudo aquilo de que é necessário para nós, mas nós também temos direitos para com Ele. Na oração, só nós vamos até Deus para pedir alguma coisa, para colocar diante dele os nossos pedidos, aquilo que desejamos obter dele, mas também dentro da oração, Deus também tem o mesmo motivo, Ele tem a mesma intenção de pedir algo de nós. Então, o nosso relacionamento com Deus implica não só em direito, mas também em deveres. Os irmãos estão entendendo aqui? Amém? Um outro exemplo que eu queria também destacar aqui é Moisés. Quando Deus tira o povo de Israel lá do domínio do faraó e os conduz para o Egito, e nessa caminhada eles param bem no Monte Sinai. E quando Moisés para ali no Monte Sinai, o que ele faz? Ele sobe ao povo o monte para falar com Deus. E ali Deus dá os mandamentos, os 10 mandamentos para ele.
Deus dá os 10 mandamentos para ele, e depois de algum tempo ali, Deus fala: olha, desce, porque o povo se corrompeu, estão adorando uma imagem, me desobedeceram, eu vou os aniquilar, eu vou os destruir, farei de você uma nação próspera. E aí Moisés desce correndo o monte a todo vapor, e quando ele vê aquilo, ele fica: realmente o que Deus falou aconteceu, o povo se corrompeu. E ali naquele mesmo momento ele faz uma oração intercessória em prol do povo, para que Deus não exercesse juízo sobre o povo de Israel, mas que Deus os livrasse da sua ira. Isso por conta de quê? Porque o povo se corrompeu, o povo desobedeceu às leis do Senhor. Então, mais uma vez a gente volta aqui que tanto em Adão ele desobedeceu, quanto também o povo de Israel desobedeceu às ordens de Deus. E essa desobediência, ela acarretou em quê? Em consequências. Em Adão, a consequência dele foi o quê? Deus o expulsou do jardim do Éden, o baniu de lá, né? E o engraçado, o interessante é que quando Adão tem a percepção de que Deus adentra o jardim, onde as folhas começam a se movimentar, ele se esconde. E provavelmente não era comum isso acontecer. Eu acredito que todo dia Adão deveria receber Deus ali com aquela expectativa, né? Com aquela alegria, porque foi o seu Criador. Mas naquele dia algo acontece. Adão, ele está o quê? Escondido. Adão está escondido de Cristo, a tal ponto de Deus falar: Adão, cadê você? E ele fala o que para Deus? Mestre, escondi porque estava nu. Então Deus: como que você sabe que você estava nu? Por acaso comeu do fruto que eu lhe proibi? Aí ele diz: a mulher em que me deste, me deu do fruto e eu comi. E aí ele vira para a mulher: o que fizeste? Aí ela: a serpente me enganou e eu comi do fruto. Então, nesse relacionamento que Deus criou, quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que isso quer dizer? Deus se afeiçoou pelo homem, Deus o amou de uma forma afeiçoada para ter relacionamento. Então, quando Deus cria o homem, a intenção de Deus é exclusivamente uma: ter relacionamento com ele, né? Suprir todas as suas necessidades, como ele havia feito até Adão pecar. E quando isso acontece, esse contato ele se perde, porque Deus é santo, o pecado entrou ali no momento na vida de Adão. Então Deus, em meio à sua santidade, ele tira Adão do jardim. Isso por quê? Porque no jardim existia a árvore da vida. Então Adão não mais poderia comer daquela árvore e viver eternamente como Deus. Então Deus o bane de lá e coloca anjos cercando todo o jardim, para que ele não voltasse, para que ele não regressasse uma vez mais. E no povo de Israel, vemos que a desobediência do povo fez com que Deus se irasse de um tal modo que ele dissesse para Moisés: olha, eu vou aniquilar esse povo, eles me desobedeceram novamente, eu vou acabar com eles. E aí, o que acontece? Moisés, de uma forma intercessória, pede a Deus para que ele não desça a sua ira sobre o povo. O que eu quero deixar claro para os irmãos aqui é o seguinte: no nosso relacionamento com Deus, aquilo que deveria ser entendido tanto quanto óbvio: Deus, ele é Senhor e nós somos seus servos. E senhorio basicamente quer dizer o quê? Obediência. Então, o tempo todo na palavra de Deus, Deus vai convocar o seu povo a obedecer. E por que mais eu estou voltando nesse assunto? Por que eu estive pensativo? A gente está vivendo uma situação difícil. Algumas vezes de oportunidade aqui na igreja eu tenho falado isso, e há algum tempo eu vinha perguntando ao Espírito Santo, eu converso com o Espírito Santo e falo: Senhor, por que de tudo isso? O porquê de tudo isso? E Deus me fez entender uma única coisa. Ele me fez observar nas Escrituras que todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, todas as vezes que o povo se distanciava de Deus, alguma coisa de terrível acontecia. Mas por que isso acontecia? Porque o povo simplesmente decidia seguir os seus próprios caminhos. Os irmãos estão conseguindo me entender aqui? Amém? Deus estava dizendo para Moisés, na verdade para todo o povo de Israel: olha o que eu fiz com vocês, tirei-os do Egito, trouxe sobre as asas da águia, guardei vocês, livrei vocês de tudo, porque eu tenho um plano. Em outras palavras, Deus estava dizendo: se querem
se vocês querem ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, precisam guardar a minha aliança. Deus está dizendo, não só eu tenho um compromisso de salvar, de guardar, de guiar, de redimir, de sustentar, mas também precisa existir da parte de vocês um compromisso de guardar a minha aliança. Isso significa ouvir atentamente a voz do Senhor e andar em obediência a Ele. Então, meus irmãos, nessa primeira parte, o que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos é obediência à palavra do Senhor, andar nos seus caminhos. Isso de uma forma sincera, não como obrigação. Deus, Ele não espera de nós que o amemos, que o busquemos com o senso de obrigação, mas sim como demonstração do nosso amor para com Ele. E isso é o que Deus espera de nós. E essa sinceridade do nosso coração agrada a Ele, de tal modo que quando clamamos o seu nome, quando buscamos a sua presença, Ele vem até nós. Concluímos assim, nessa primeira parte, que Deus tem todo o direito de exigir algo de nós, porque Ele é Deus, e porque Ele nos amou. Então Ele espera receber a nossa devoção, a nossa adoração, de uma forma sincera, irmãos, de uma forma sincera. Antes de falar sobre a mensagem, dentro desses 2 versículos, eu gostaria de destacar, fazer 3 perguntas, e uma dessas perguntas, ela na verdade já aconteceu. Irmãos, sejam em oração. A primeira pergunta: por que Deus faria algum tipo de exigência do seu povo, aqueles que o seguem? E isso eu acabei de explicar para os irmãos, porque além de direitos e deveres, além de bônus e ônus, além que nessa aliança existe compromisso das 2 partes, não só de uma parte só, aquilo que deve ser entendido quanto óbvio: Deus é Senhor e nós somos seus servos. Amém? A primeira pergunta eu acabei falando a respeito e não apliquei a pergunta de início, mas a segunda pergunta que eu quero destacar aqui nessa noite: o que exatamente Deus requer de nós? Voltemos novamente para o livro de Deuteronômio, no mesmo capítulo, tão somente no verso 12. Vou ler mais uma vez. Agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Que apenas temas o Senhor com todo amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Em primeiro lugar, ele destaca o quê? Temer a Deus. Segundo, andar nos seus caminhos. Em terceiro, amar e servir com intensidade. Vamos repetir mais uma vez, irmãos, todos juntos? Temer a Deus. Temer a Deus. Vamos lá, todo mundo junto mais uma vez, forte aí. Coloca fôlego no pulmão aí. Mais uma vez. Temer a Deus. Segundo, andar em seus caminhos. Terceiro, amar e servir com intensidade. Talvez alguns aqui nessa noite me perguntem: olha, Ralf, aí no verso 13, ele está falando aí de obedecer os seus mandamentos e doutrinas. Eu quero dizer a vocês que essas 3 coisas que acabamos de citar são apenas as principais, e na quarta não está, obviamente, incluindo mais uma, mas arrematando a ideia de que tudo aquilo que foi dito antes implica basicamente na obediência que nós temos diante do Senhor. Então, temer a Deus é mandamento a ser guardado. Andar em seus caminhos é mandamento a ser guardado. Amar e servir ao Senhor de todo o coração é mandamento a ser guardado. E no final ele faz apenas esse arremate de que guardar os seus mandamentos e doutrinas é uma conclusão final do que ele havia dito antes. Irmãos, essa palavra, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesta noite: temer a Deus. Porque quando se fala de temor do Senhor, quando se fala de temer a Deus, acredito que até eu mesmo, antes de fazer esse estudo, eu tinha uma introdução muito errada do que significa temer a Deus. Para mim, temer a Deus era temor, pavor. De uma certa forma, não está equivocado, mas devemos entender a partir do contexto que está sendo aplicado, porque em determinadas situações o temor vai estar ligado em obediência, em obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. De uma outra forma, dependendo do texto, vai exigir temor também e tremor da nossa parte.
temor e tremor da nossa parte, em que sentido? A consciência de quão correto e justo deve encher os nossos corações de temor, de uma tal forma que devemos temer não Deus a quem servimos, mas as consequências de desobedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Esse é o temor que devemos ter medo, devemos avaliar, devemos aprender cada vez mais. O temor aqui, pelo menos nessa palavra aqui, ela tem como, bem, a sua origem do hebraico, é phobeu, ou a sua raiz phobos, e quer dizer muitas das vezes como medo, como respeito e reverência. Conhecemos o termo fobia, que vem de lá, que significa medo. Em muitos textos do Novo Testamento, o temor de Deus está fortemente ligado à obediência. Vocês querem ver só? Atos 9, 31. Vamos todos ler. Atos capítulo 9, verso 31. A palavra do Senhor diz assim: assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galileia, Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio de coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em números. No mesmo ambiente que havia temor de Deus, consolo do Espírito Santo, vejamos que são coisas que não são coisas excludentes, são coisas que se complementam. Ou seja, o temor, a reverência, era o sentido de observar as doutrinas do Senhor, os mandamentos do Senhor, e então somente seguir, obedecer. Então, nesse contexto aqui, vemos que o temor está ligado à obediência, e não necessariamente de medo, né, de tremer diante de Deus. Um outro versículo também que eu quero destacar com os irmãos, Efésios capítulo 5, verso 21. Paulo vai falar aos Efésios para suportar uns aos outros no temor do Senhor. O que ele está querendo dizer? Olha só, suporte o seu amor, suporte o seu irmão, suporte aquele que o está ofendendo, suporte aquele que está oprimindo vocês, que está correndo atrás de vocês, que estão tentando manipular vocês no temor do Senhor. No que ele está dizendo? Olha, antes de você olhar para o teu irmão, olhe para os mandamentos do Senhor, olhe para a doutrina do Senhor, segue os seus mandamentos no temor do Senhor para com a vida do seu irmão. É isso que o apóstolo está dizendo ali em Efésios, no capítulo 5, verso 21. Em Romanos, eu quero também destacar o livro de Romanos, no capítulo 13, do verso 3 ao 4. Eu quero que os irmãos também abram suas Bíblias. Eu tenho alguns textos aqui para poder ler com os irmãos, até para a nossa melhor compreensão a respeito do tema que está sendo proposto aqui nessa noite. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, do verso 3 e 4, perdão, verso 3 e 4. Romanos, capítulo 13, verso 3 e 4. Diz assim: porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Basicamente está dizendo, olha, você não deve temer se você estiver no caminho certo, você não deve temer se você estiver na direção certa. Agora, se você estiver fazendo algo de errado, se você estiver pecando, se você estiver longe do caminho, então você deve temer. Isso porque você está no caminho errado, isso porque você está falhando, você está pecando. Então, o que ele está querendo dizer? A consciência de temor diante de Deus aqui, lembre-se que se seguirmos as suas palavras, se seguirmos os mandamentos, guardar os seus mandamentos, ele diz a sua palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, não temos o que temer. Por quê? A própria palavra de Deus, ela vai nortear as nossas vidas. O Espírito Santo vai iluminar o nosso pensamento numa condição que nós não vamos errar o trilho, não vamos falhar, vamos chegar no destino final, que lá na frente a gente vai entender exatamente o que Deus quer com tudo isso. Acabei falando, obviamente a santidade de Deus requer um julgamento do pecado humano, e a consequência das pessoas sobre esse requisito muitas vezes faz com que eles estejam com medo dele. Aí eu acabei citando aqui o exemplo de Moisés e também o exemplo de Adão.
Quando Deus chega até eles e Deus vê que houve uma falha, houve um erro, houve um equívoco do próprio ser humano. E aí, nessa condição, a consequência é de temer, porque Deus é justo, Deus é santo e Ele zela pela sua palavra. Uma vez que Deus dá a ordem, uma vez que Ele lança a sua palavra, a nós só nos cabe um único caminho em direção a Ele. Porque senão, então sim, irmãos, temos que temer a sua palavra, porque é por meio dessas palavras que nós seremos julgados. E temos que reavaliar o nosso conceito de ser cristão, de seguir a Deus, de exercer a sua palavra, de colocar em prática nas nossas vidas, porque o juízo começa por nós aqui, antes mesmo de ele chegar lá no mundo. O juízo começa pela casa de Deus. Prestaremos contas primeiro do que aqueles que estão no mundo. Então, guardemos a palavra do Senhor em nossos corações de tal modo que ela externize isso, não só no meio dos nossos irmãos, não só no meio da nossa família, mas para em todo lugar onde nós formos, onde o Espírito Santo nos guiar, nos levar e permitirmos que Ele trabalhe nos nossos corações. Concluímos então que o temor é parte daquilo que o Senhor espera de nós. Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus não é somente ligado à obediência, mas também existe sabedoria nisso aqui. E por que sabedoria? Porque toda essa sabedoria que Deus proporcionou, que Deus deu ao homem, de poder seguir a sua palavra, está relacionado a Ele, apontando para Ele, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos mantém de pé, para todas as nossas circunstâncias, em todas as nossas necessidades. O Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos mantém de pé. Ele tem o domínio de tudo nas nossas vidas, não só das nossas, mas de tudo aquilo que acontece no mundo. Amém, irmãos? Então, a primeira que destacamos aqui foi temer a Deus. A segunda aqui que eu quero destacar, qual é? Andar em seus caminhos. Deus estabeleceu um caminho definido por Ele, onde nós devemos andar. E quando começamos a desviar desse caminho, nossa tendência é fracassar, pois o caminho, ao nosso parecer, nos leva a satisfazer nossas vontades e desejos próprios. Como consequência, nos afastamos do caminho certo. Irmãos, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 65, no verso 2. Isaías capítulo 65, no verso 2. Olha o que acontece aí, quando o homem escolhe os seus próprios caminhos. O tempo todo estendia as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Então, o que está falando a respeito do povo de Israel? Que o tempo todo Deus estendeu a mão a uma nação teimosa, que procurou seguir os seus próprios caminhos, um caminho que não era bom. Então, vamos ver que andar nos caminhos também implica, de uma certa forma, em obediência. E andar em seus caminhos, irmãos, é algo que a gente tem que guardar também no coração e focar. Em que sentido? Se por algum momento desviarmos das palavras e doutrinas que o Senhor estabeleceu para nós, o seu povo, para sermos guiados pelo Espírito Santo, e começarmos a focar nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios prazeres, nos nossos próprios egos, vamos fracassar, vamos errar. Isso porque o nosso caminho, a nossa vista, a nossa própria maneira de ver, segundo a nossa justiça, ele não é bom. Mas o caminho segundo o Senhor, segundo aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, é um caminho que conduz a quem? A Ele. Por isso que devemos andar em seus caminhos. Ao longo de toda a Escritura, Deus vai enfatizando essa questão do caminho. Quer ver? Gênesis capítulo 18, no verso 19, Deus falando a Abraão. Eu não ia ler, meus irmãos não precisam abrir, eu vou abrir aqui rapidinho. Gênesis capítulo 18. Olha o que ele diz a Abraão. Os irmãos também podem deixar aberto já Isaías, capítulo 35, verso 8, enquanto eu leio Gênesis, capítulo 18, verso 19.
Gênesis capítulo 18, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: porquanto eu escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe prometi. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer a Abraão? Olha só, o caminho que eu pedi para você seguir, o caminho que eu ordenei para você ir em direção, olha, não desvie dele, segue esse caminho, para que eu possa fazer prevalecer tudo aquilo que eu prometi a você. Então, veja que Deus cuidando da vida de Abraão e o instruindo a não vacilar, a não errar o caminho, seguir naquele caminho, para que ele, o próprio Deus, pudesse cumprir com a sua palavra em continuar abençoando a vida de Abraão. Mas isso implicava em quê? Obediência. Mais uma vez, voltemos para a obediência. Quero lembrar os irmãos que no final desse texto, no final dessa mensagem, eu vou explicar o porquê. Antes mesmo, algum tempo eu já vinha pensando nas coisas que estão acontecendo no mundo, e o Espírito Santo me colocou a conclusão final que está relacionada a essa mensagem. Só que eu não posso dizer agora, porque senão vai estragar, vai acabar com a graça, né? Isaías, os irmãos abriram aí Isaías capítulo 35, no verso 8. Isaías capítulo 35, no verso 8, diz assim, ali haverá, isso aqui Isaías é uma mensagem profética a respeito do Messias, diz assim, ali haverá uma estrada, um caminho, que será conhecido por caminho de santidade, os impuros não passarão por ele, servirá tão somente os que são do caminho, os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Isso porque, quando procuramos seguir a Jesus, quando procuramos obedecer a sua palavra, é um caminho que ao incrédulo e ao iníquo não é um caminho que vale a pena seguir, porque quando abraçamos a causa do Evangelho, não estamos simplesmente abraçando de uma forma de boca para fora, mas estamos dizendo para Deus, olha, até aqui eu vivi, mas daqui para frente o Senhor vive em mim agora. Portanto, isso implica em não como opção, mas como uma decisão. É uma decisão de tão somente servir a Deus, independente das consequências que possam acontecer, levando em consideração que tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo, tudo aquilo que Deus prometeu para nós, os que professam o seu nome, os que creem no seu nome, não está em parte destinado a essa terra, e sim no porvir. Essa é a esperança da nossa salvação, né? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, fixando os olhos não nas coisas dessa terra, mas nas coisas do céu, de onde nós somos. Já na nova aliança, lá no Novo Testamento, Jesus ele vai dizer o que em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma mensagem profética que agora acabamos de ler sobre Isaías falando a respeito do Messias. Jesus chega e diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vai até o meu Pai se eu não guiar, se eu não conduzir. E quem é que faz isso hoje nas nossas vidas? O Espírito Santo. Ele é quem nos capacita por meio da tua graça, por meio do seu dom gratuito que Ele nos deu. Não merecíamos, mas Ele ainda assim disponibilizou para nós, para que pudéssemos o servir, o amar, e o amar com integridade, com devoção, como forma de amor, não como senso de obrigação. Vejamos então que quem abraça o Evangelho não deve trilhar mais os seus próprios caminhos, ele deve andar nos caminhos do Senhor. A definição de caminho, portanto, fica entendido na direção de que deve tomar, ou melhor dizendo, que se escolher. A definição de caminho, portanto, fica entendido que a direção que se deve tomar, ou melhor dizendo, que se escolhe. Quando decidimos seguir um caminho justo, correto, do qual Jesus estava dizendo, Ele era o caminho, Ele era a verdade, e Ele era a vida, né? Quando decidimos seguir esse caminho, é uma decisão de fé, porque vivemos por fé e não por vista. E a Bíblia o tempo todo também vai nos ensinar, muito especificamente, muitas mensagens cheias no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos exemplos de fé, dos homens de Deus que viveram pela fé, mas já no Novo Testamento a gente vai ver muitos exemplos falando sobre fé, né? Uma delas Paulo vai citar, ora, o que é a fé? Firme fundamento das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Não é possível agradar a Deus sem fé. Sem fé é totalmente impossível agradar a Deus. Então, mais uma vez, além de obediência, além de temor, além de andar em seus caminhos, Deus nos exige o quê? O que mais Ele exige de nós? Tem um terceiro ponto. O primeiro foi temer a Deus, o segundo foi andar nos seus caminhos, e agora o terceiro,
amar e servir com intensidade. Abra a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse, livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 a 5. Diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes quem eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste falecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda depois de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei teu candelabro do seu lugar. Vemos que João tem uma visão a respeito de 7 estrelas e do candelabro. As 7 estrelas eram os 7 anjos, e o candelabro eram as 7 igrejas. E nessa carta que é enviada à igreja de Éfeso, o anjo, aqui pelo menos no livro de Apocalipse, ele está querendo dizer pastor ou algum líder espiritual. Ele está querendo dizer, olha só, eles estavam com a vida, Deus vai ressaltar algumas qualidades nessa igreja. A primeira delas é o quê? Obras, vai falar sobre obras, de gente ativa que trabalhava, vai falar de labor, é quando já começa a entrar em um nível de intensidade e cansaço, e vai falar também sobre perseverança, que é quando com ou sem vontade você põe tudo de você naquela disposição de serviço. Ou seja, essa igreja no desenvolvimento, na obra, ela estava todo vapor, mas quanto ao amor, estava lá no chão, estava longe de Deus. E aí o que Deus pede dessa igreja, o que Deus pede desse pastor, ou desse líder espiritual responsável pela igreja de Éfeso? O arrependimento, volte ao quê? As práticas do primeiro amor. Então vemos que amar e servir com intensidade, mais uma vez nos aponta para um amor, para a obediência, os irmãos vão entender no fim da mensagem o que eu quero dizer, e devoção para com Deus, isso tudo porque Ele quer o nosso próprio bem. Resumindo, eles tinham uma alta performance, mas já no verso 5 as coisas mudam, que é quando faz o convite para mudar, voltar ao arrependimento, voltar às obras do primeiro amor, né? E começarem novamente no caminho que antes eles tinham começado, mas por algum momento, até aqui, quando Deus os exorta, eles tinham parado, eles tinham cessado. Agora, um outro exemplo de serviço, de amar e serviço, é o de Pedro. Quando Jesus falava a Pedro, Pedro, tu me amas? E aí, durante 3 vezes, de uma forma positivamente, ele disse, sim, Senhor, te amo. Ele fez isso. Jesus perguntou 3 vezes, e 3 vezes Pedro respondeu positivamente, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus, olha, então vamos fazer o seguinte, Pedro, não vamos deixar apenas nas palavras, vamos pegar esse amor aí, vamos colocar em forma de serviço, de devoção, em forma de entrega, vamos trabalhar, vamos se esforçar. Aí Jesus disse o quê? Apacenta a minha igreja. O que Jesus estava querendo dizer? Se você me ama, trabalhe na minha igreja, apacenta a minha igreja. Ou simplesmente pode ser que não seja apacentar, mas evangelizar, discipular, orar, tudo o que for necessário para somar com o corpo de Cristo. É exatamente isso que Cristo quer dizer, é exatamente isso que Jesus estava querendo dizer a Pedro. Vejamos que o serviço, ele não ele deve ser uma expressão como forma do nosso amor, não como senso de obrigação. Deus espera muito mais de mim e de você. Ele não espera que nós apenas o busquemos, que vamos até Ele quando queremos apenas receber alguma coisa dele, mas também quando Ele quer receber, quando Ele quer receber alguma coisa de nós. O nosso relacionamento com Deus exige uma aliança da parte de Deus e da nossa parte. A aliança requer compromisso, nunca de uma parte só, sempre das 2 partes. Aí, uma coisa que é bem simples na vida de cada um, que é relacionada a casamento. O homem tem direitos e deveres em casa, tanto civis, com a sua família, com a sua esposa, com a sociedade, assim como também a esposa também tem direito com o seu marido, com a sociedade. Vê que tanto de um lado quanto do outro, existem obrigações e deveres.
E a terceira pergunta, eu destaquei 3 coisas, né? E quero fazer uma outra pergunta aqui. Diante de tudo isso, por que Deus exige algo de nós? Por que Deus requer algo de nós, do seu povo? Vejamos a conclusão lá mesmo em Deuteronômio, no livro mesmo que a gente começou, no capítulo 10, lá no verso 13, bem no finalzinho. Abra suas Bíblias aí, por favor. Quem já tiver aberto, amém. Deuteronômio, capítulo 10. 10, o 13. Diz assim: e que obedeças os mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena... Leia, irmãos, comigo. Só esse último versículo. Para a tua plena felicidade. E que obedeça os mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a plena felicidade. Em outras palavras, ele finaliza de que não é algo que vai beneficiar Deus, não é Deus que vai ficar bem na fita nesse relacionamento, não é Ele que vai ficar mais reconhecido, mas nessa exigência de Deus exigir o temor de nós, a santidade de nós, andar nos seus caminhos, aliás, temer a Ele, andar em seus caminhos e guardar os seus mandamentos, está relacionado na razão pela qual Deus exige de nós, o seu povo, que é para o nosso próprio bem. Aliás, Deus não precisa ou tem necessidade de absolutamente nada do que eu e você possamos oferecer a Ele. Nós é que precisamos dEle. Quer ver um exemplo disso? Atos, eu estou finalizando, irmão, na verdade é o final. Atos capítulo 17, verso 24 e 25. Abra suas Bíblias. Esse versículo também ele é muito, muito, muito importante para a nossa compreensão. Atos capítulo 17. Pregação de Paulo no Areópago. Verso 24 e verso 25. Diz assim: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer: olha, Deus não precisa de absolutamente nada de você, vocês é que precisam dele. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, mais uma vez, vemos que Deus, além de não precisar de nada de mim e de você, Ele ainda assim espera que, com uma forma de amor, numa forma de devoção, não como um senso de obrigação, nos voltemos para Ele. No sentido de que Ele pode nos abençoar, no sentido de que Ele pode nos guardar, no sentido de que Ele pode nos conduzir irrepreensíveis, santos, diante da sua presença e nos colocar diante de Deus como justo juiz, mediante sendo nosso advogado e nos permitindo adentrar os céus, sendo nosso perfeito advogado. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu e você servimos. Amém? Quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo do Egito com a finalidade de conduzi-los a algum lugar, a uma terra prometida, e não de ficar perambulando pelo deserto, como eles ficaram durante 40 anos. Deus queria os levar a um lugar de abundância, e isso, eu acredito que de uma certa forma, aponta de uma forma figurada para mim e para você. Deus não nos tirou do mundo, onde nós estávamos presos em nossos delitos e pecado, para ficarmos perambulando em meio a uma vida árida espiritual, mas Ele nos capacita, Ele nos prepara para nos conduzir a um determinado lugar. Esse lugar é aqui, na terra? Não, esse lugar é nos céus. Foi para isso que Jesus tirou eu e você do mundo, para que Ele pudesse nos conduzir até a presença de Deus Pai. Veja o que diz em João 10:10. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenho em abundância. Um outro exemplo, Efésios capítulo 1, verso 3, bendito seja o Pai e Deus em Cristo Jesus, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Ou seja, Deus já nos supriu de tudo aquilo que precisávamos. Voltemos novamente lá para o povo de Israel, assim como Ele supriu, ofereceu tudo que o povo de Israel precisasse.
para entrar na Canaã, hoje também Ele supre as nossas necessidades por intermédio do Espírito Santo, que hoje habita a vida de todo aquele que crê, por intermédio da fé em Jesus, e se lança nos seus braços, no sentido de que Deus o encarregará de o conduzir, de o levar, sem que ele perca o caminho, a direção, o foco, a perseverança, o amor, a reverência. Deus tem um projeto, irmãos, de plenitude para mim e você, entrar na Canaã eterna. Eu quero finalizar lendo o livro de Salmos, no verso 5, onde diz assim: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Então, irmãos, por que há algum tempo, eu acho que já até cheguei a conversar com o pastor ou outras pessoas, tudo isso que passamos na humanidade, e isso se resultou no vídeo que o pastor colocou no grupo, é inegável, não só no Brasil, como no mundo inteiro. A incredulidade cresce, a ignorância, a falta de amor, estão esquecendo de quem Deus é, estão esquecendo de quem Deus existe, estão usurpando, tentando ignorar Deus, a existência de Deus, estão colocando Deus como se Ele não existisse na face da terra, ou olha, se Deus existe, Ele não está fazendo absolutamente nada em prol da sociedade, porque a sociedade está se acabando. Tudo isso por quê? Está acontecendo hoje, está acontecendo no nosso mundo, não só no Brasil. Agora a gente está sendo aterrorizado, né? Quem crê em Deus, eu não estou falando isso da boca para fora, pode morrer aqui, mas está salvo. Mas aquele que não crê, aquele que ainda não entregou a sua vida, esse deve temer, porque depois que seguir daqui, vai seguir um juízo, e ele irá acontecer. O juízo de Deus, ele está, não sei se vocês irmãos estão percebendo, o juízo de Deus, ele está acontecendo. Por que está acontecendo? Jesus está vindo de uma certa forma para quem está morrendo. É por isso que o tempo todo a Bíblia vai nos ensinar, vai nos dizer, vai dizer, olha, se prepare, temos explicações sobre a noiva de Cristo, a noiva por esperar Cristo, o noivo está vindo, o noivo ele é santo, o noivo é irrepreensível, ele exige santidade, ele quer respeito, ele quer admiração por ele quer que a igreja o ama, ele quer que a noiva olhe para ele e diga, meu amado, não importa absolutamente nada do que está ao meu redor, eu lhe amo, eu lhe te desejo, eu lhe quero. Deus quer ver nos olhos da sua noiva exatamente essa mesma entrega, e de uma forma receptiva, Ele irá abraçar a sua noiva. É por isso que tanto eu e você, todos os dias, não é só aqui nos cultos quando nos reunimos, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas, temos um direito de entrega, temos que nos devotar a Deus, temos que ir até Ele, no sentido de que Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, Ele é que vai prover tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada nessa terra. Por mais que Deus nos livre e guarde, mas se faltar o alimento, a família, os filhos, é olhar para Ele e ter a esperança, olha, estou perdendo tudo, mas eu ainda te amo. É exatamente esse tipo de amor que Ele quer encontrar em mim e você, no sentido de que se perdermos tudo, vejamos o exemplo de Abraão. Abraão já com praticamente 100 anos de idade, ele dá Isaac a Abraão. Então, depois de ele dar Isaac a Abraão, o que Deus faz? Chega a ser até ilusório, olha, me dá teu filho. Então Abraão pega, prepara Isaac, prepara tudo ali e vai para oferecer o filho em sacrifício. E o filho, olha, papai, eu estou vendo aqui tudo o que é necessário para o holocausto, mas cadê o sacrifício? E ele fala que meu filho, o Senhor proverá. Eu acredito que a fé de Abraão era tão grande que se ele sacrificasse seu próprio filho ali, eu acho que a fé dele era tão grande que Deus poderia retornar o filho novamente nos seus braços. Eu acredito que, olha, eu vou sacrificar o meu filho que o Senhor pediu, mas eu tenho fé e certeza absoluta que o Senhor há de me trazer ele de volta. Então, conhecemos bem a história e não acontece assim. Deus estava provando a fé de Abraão. Então hoje, nos dias de hoje, Deus está provando a nossa fé, não é diferente. Em que sentido? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua vida? Onde você está centrado? Em que caminho você está indo? Em que direção você está indo? Você está me buscando ou você está olhando para o lado? Onde você está indo e qual a direção qual o rumo que você está tomando? Olhe para mim, eu sou o exemplo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém pode ir ao Pai se eu não conduzir. Então hoje, por que tudo isso está cometendo a população? Por que tudo isso está cometendo o país, o mundo? Então esqueceram de quem Deus é, se esqueceram das suas doutrinas, dos seus mandamentos, estão buscando satisfazer as suas próprias vontades, e a gente acabou de ver que as nossas próprias vontades nos levam para um nível de corrupção, de tal modo que nos afastamos de Deus, porque por natureza somos pecaminosos.
Mas bendito seja Deus Pai que nos vivificou, nos santificou diante de Deus Pai, não nos permitindo sair dessa terra sem ser salvo, mas antes sim nos conduzindo na presença de Deus. Portanto, aqui, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, talvez você esteja vacilante, talvez você esteja longe do Senhor, ou talvez mesmo você entrou essa porta aqui e sem percepção de absolutamente nada, ou simplesmente eu vou lá porque eu quero ouvir uma mensagem, eu quero ouvir uma palavra, eu preciso esparecer a mente com tudo que está passando, eu não sei nem o que pensar. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus ele veio para te abençoar aqui nesse mundo, sim. Ele veio para te dar vida aqui nesse mundo, sim. Mas ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não vai ser só mar e flores aqui nessa terra, não vai ser só vitória, vai ser também de derrotas, vai ser também de aflições, mas isso tudo é para provar e forjar o nosso caráter diante de Deus, de um tal modo, olha como que o ágil é forjado, ele é colocado no fogo, e ali ele vai se encurvando, e o aço e o fogo vai vindo, e ele vai se encurvando, então depois que ele termina de ser todo encurvado, esse aço, qualquer pessoa forte, não tem a capacidade de pegar e puxar e voltar para o lugar. O Senhor está forjando o nosso caráter diante de Deus, de um tal modo que eu e você, vamos nos curvar na presença dEle, vamos nos curvar de um tal modo, que depois de curvados, Ele virá com a sua majestosa graça sobre nós, nos capacitará de uma forma plena e absoluta, de tal modo que não tem mundo, não tem demônios, não tem principados, não tem absolutamente força nenhuma nesse mundo, que vai pegar você e vai te tirar da presença dEle, porque não será capaz. Não será capaz. Eu quero convidar a cada um de vocês a se levantar nessa noite. Eu quero fazer um convite a todos, a fazer uma reflexão. E o objetivo dessa reflexão, irmãos, não é nós mesmos, cada um de nós fazer uma autoavaliação. Onde estamos colocando a nossa fé? Onde estamos colocando o nosso apoio, a nossa sustentabilidade? Para que, dessa forma, possamos avaliar se nós estamos no caminho do Senhor. Se o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo ele vai falar ao coração de cada um conforme a sua necessidade, e ele vai o conduzir nessa reflexão. Se o Espírito Santo tocar o seu coração, se o Espírito Santo chegar aí e tocar no seu coração e dizer: olha, renda-se a mim. Olha, hoje, tão somente hoje, eu não sei o que pode acontecer naquela porta quando eu mesmo sair ou a minha família sair. Nem cada um de vocês sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe o que vai acontecer. Podemos ter sim uma nova oportunidade, mas talvez não teremos a segunda oportunidade, ou quem sabe a terceira. Então, a oportunidade que se chama hoje, eu os convoco, eu os convido a fazer uma reflexão diante da presença do Deus vivo, e deixa com que o Espírito Santo avalie o seu comportamento. E volto a repetir novamente: se ele chegar até aí e dizer arrependa-te, haverá uma oração, um clamor aqui. Eu quero convidar o pastor André, eu quero convidar a Sheila para estar aqui em cima, com os braços abertos para aqueles que estarão aqui, seja quem for, independente de professar já fé em Deus, independente de estar longe do Senhor, ou por qualquer outro motivo que sentir a necessidade de receber oração, pode vir aqui de repente, não se aglomere, pode manter, se tiverem 5 aqui, esperem, para que depois outros 5 virem. Eu não estou levando em consideração nem mais o horário, eu estou levando em consideração a necessidade que o Espírito Santo tem para com a vida de cada um de vocês, e o cuidado que Ele está tendo para com cada um de nós, porque isso aqui é tão importante como comer e o beber, que te garante a vida todo dia. Portanto, eu convido a vocês nessa noite a orar comigo, a levantar um clamor, e eu defino com toda certeza e convicção: tudo isso que está se passando no mundo é porque o povo, todos eles, todos os países esqueceram de quem Deus é. Todos eles esqueceram de quem Deus é. E por isso está acontecendo na população. Porque vejamos isso na Bíblia: todas as vezes que o povo se distanciou de Deus, foi na direção errada, Deus enviou a sua ira. Oh, Ralph, Deus enviou a sua ira? Como assim? Deus é amor? Sim, Ele é amor, mas Ele também, na mesma proporção que Ele é amor, Ele é pura santidade e justo. Ele não pode permitir que o pecado esteja diante dEle de uma forma totalmente
contrária à sua vontade. E por isso sim, Ele corrige a população. E por isso sim, Ele corrige todos aqueles que se distanciam do Senhor. Com o sentido de ser um Deus horroroso, um Deus que requer mal. Não no sentido de que Ele quer nosso próprio bem. Ele nos quer próximo a Ele. Ele nos quer na tua presença. Porque é exatamente aonde Ele pode nos pegar e nos colocar diante do Pai. Não existe outro lugar. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, Pai, pela tua palavra ministrada, e eu simplesmente quero te agradecer por me tornar, ó Deus, uma bênção nas tuas mãos, me permitir ser servo, porque eu não sou ninguém se o teu Espírito Santo não me usar e não me capacitar. E agora eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão aqui nesta noite, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que se encontram aflitos, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que se encontram sem esperança, sem fé, sem motivação, Senhor, para poder viver nesses dias que estamos vivendo hoje, vivenciando hoje. Ó Deus, eu quero, Senhor, orar por cada um, e oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre esse lugar nesta noite. Ó Deus, e que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um conforme a sua vontade, Senhor, conforme o Senhor quer. Ó Deus, manifesta a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia, Senhor, para que prevaleça, Senhor, a Sua vontade e não a nossa. Ó Deus, que o Senhor cresça no nosso meio e que nós diminuamos diante do Senhor. Amém. No sentido de que o Senhor possa governar e dirigir as nossas vidas. Amém. Pai, no nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, e clamo nesta noite, Senhor. Ó Deus, o Teu povo que aqui te clama, o Teu povo, ó Deus, que aqui coloca, Senhor, as suas frustrações, ó Deus, as suas lágrimas, Senhor, que coloca, Senhor, os pecados diante de Ti. Perdoa o Teu povo, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, não merecemos absolutamente nada do Senhor, mas o Senhor, mediante a sua graça e a sua misericórdia, o Senhor ainda assim nos deu o dom gratuito do Senhor, o dom gratuito de Deus, a vida eterna. O Senhor nos abençoou em absolutamente tudo de que necessitávamos e de que precisávamos para poder continuar na Tua presença. Portanto, nesta noite, Deus, eu oro para que o Senhor nos capacite, sim, para que o Senhor nos oriente, sim, para que o Senhor nos leve, Senhor, na Tua direção, nos Teus caminhos, Senhor. Ó Deus, de uma tal forma, Senhor, que possamos ser forjados pela Tua palavra, vivificados pelo Teu Espírito Santo, transformados, Senhor, de dentro para fora, e que isso externe, Senhor, não só, Senhor, na vida dos nossos familiares, como também, Senhor, na vida dos nossos amigos, de irmãos, de todo, Senhor, aquele que está ao nosso redor. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos conduza em todo lugar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Guarda o Teu povo, tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus, do Teu povo, de toda a humanidade, Senhor, que está perecendo mediante, Senhor, a esse mal, Pai. Ó Deus, nos livre, nos guarde, nos mantenha de pé na Tua presença. Amém. Para que possamos, ó Deus, continuar, ó Deus, pregando, Senhor, a Tua palavra, porque não é tempo de regredir, é tempo de avançar no Senhor. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê saúde, nos revigore, nos anime, nos faça sentir perseverantes, para que consigamos, ó Deus, continuar avançando e avançando. Amém. Até o momento que o Senhor nos chamar para o glorificar, Senhor, no céu, diante dos anjos, Senhor, diante, Senhor, de toda a majestade, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.